capítulo anterior, né, nos nossos estudos passados, né, nós vimos que a resposta forçada em regime estacionário ela pode ser obtida usando fasores, né? Então a gente entrou com domínio de fasores. O que a gente está falando de resposta forçada? A gente espera um tempo, o circuito ele se acomoda e a gente analisa ele depois desse tempo, e não logo em seguida que a gente aplicou a nossa tensão senoidal. Também nós verificamos que a lei de Ohm e as leis de Kirchhoff também são aplicadas em circuitos sob corrente alternada. Tá? Agora, nessa parte, a gente vai fechar todas essas técnicas que nós desenvolvemos em circuitos elétricos 1, tá? E esse conteúdo já está tudo em vídeos passados, e vamos rever outras análises, como análise nodal, análise de malhas, teorema de Thevenin, teorema de Norton, princípio de superposição, transformação de fontes, tudo para corrente alternada. Tá? Essas técnicas elas já foram discutidas anteriormente, lá atrás, no capítulo 3, no capítulo 4 do livro de Fundamentos de Circuitos Elétricos. Então a gente não vai discutir a teoria, nós vamos aplicar essas técnicas em diversos exemplos, tá bom? E aí a gente vai revendo um ou outro conceito quando necessário, tá bom? Então a gente tem algumas etapas para análise de circuito em corrente alternada. Bom, podemos verificar aqui, ó, que as etapas que a gente vai estar seguindo para passar de um circuito para análise de circuito em corrente alternada, elas serão 3. Primeira coisa, transformar o circuito para o domínio de fasores, né, ou domínio da frequência, solucionar o problema usando as técnicas de circuito, quais? Análise nodal, análise de malha, superposição e por aí vai. E transformar o fasor resultante para o domínio do tempo. Então a gente vai começar no domínio do tempo, aí a gente aplica a etapa 1, transformação do domínio dos fasores, resolvemos o problema no domínio dos fasores, depois voltamos para o domínio do tempo, tá bom? A primeira ferramenta que iremos utilizar será a análise nodal. Eu vou deixar o link aqui para o vídeo onde eu discuti análise nodal para circuito resistivo. A teoria continua sendo válida, onde a gente troca as resistências R por impedância Z, tá? Onde essas impedâncias elas podem ser resistivas, indutivas ou capacitivas, tá? E o primeiro caso que a gente vai estar trabalhando vai ser o problema prático 10.1. Primeira etapa que ele pede para a gente fazer é pegar esse circuito. O que ele pede? Ele fala para a gente determinar as tensões nodais V1 e V2. E qual é a primeira etapa? A primeira etapa para fazer isso é passar esse circuito para o domínio dos fasores. Ele está sob o domínio do tempo. Como eu sei que está no domínio do tempo? Olha, a corrente ela traz a dependência temporal. Eu tenho aqui os elementos resistor, os elementos capacitor e o elemento indutor. Eles estão dependendo, eles são escritos em termos dos seus valores, como Faraday, né, para a capacitância, e Henry para a indutância, e não em termos das impedâncias associadas a eles. Então, onde essa impedância associada, ela leva em conta a frequência que a gente vai estar trabalhando. Okay? Então, vamos passar esse circuito para o domínio dos fasores, é a primeira coisa que a gente faz. Então, como ficaria aqui? Ó? Nós temos uma corrente Izinho de T, essa corrente ela é escrita como 10 cosseno de 2T, tudo isso dado em ampere. Tá? Vamos passar isso aqui para o domínio dos fasores. Então nós temos o fasor I, que é dado pela amplitude mais a fase. Como não tem nada ali na frente, a fase é 0 grau, aqui dado em ampere. O ômega associado a isso daqui, ele é um ômega de 2 radianos por segundo. O ômega é igual a 2 radianos por segundo. Tá? Então vamos chamar de impedância indutiva, a reatância indutiva, referente a esse indutor aqui, né, como J ômega L. Então vai ficar J vezes 2 vezes 2. Isso vai me dar J4. Essa daqui é a nossa reatância indutiva referente a esse elemento que está aqui em azul. Tá? Vamos agora escrever a nossa reatância capacitiva. Então nós temos que a reatância capacitiva
é igual a menos J ômega C. Então, nós vamos ter aqui embaixo menos J aqui no numerador. E embaixo nós vamos ter o 2, que é a frequência angular, vezes o 0,2, que é o valor da capacitância. Essa conta aqui vai nos dar menos J 2,5. E temos também dois resistores, né? Temos um resistor aqui e um resistor aqui. Vamos chamar isso aqui de impedância resistiva 1, que é o próprio valor do resistor, 2 ohm. Impedância resistiva 2, que é 4 ohm. E lembrando também que esse Vzinho X aqui, ele vai passar por um fasor Vx. Okay? Então agora nós podemos redesenhar esse circuito no domínio dos fasores. Tá? Então ele continua com uma fonte, né? Ele tem uma fonte de corrente, em paralelo com o resistor. Temos aqui um capacitor, um indutor aqui, um resistor aqui, e aqui uma fonte de tensão dependente da tensão. Podemos colocar os valores que nós encontramos. Aqui nós vamos ter o fasor I10 como a fase 0. Essa fase nós podemos omitir, caso queiramos, porque se a fase é 0, ela pode não aparecer. Nesse ponto aqui, nós vamos calcular o fasor nodal V1 e nesse ponto aqui, o fasor nodal V2. E aqui nós temos a nossa fonte 3, fasor Vx, onde esse Vx é a diferença de potencial sobre esse resistor que está aqui. No fim, o Vx é o próprio V1, né? Porque se aqui é Vx, desse ponto até aqui, que nós temos um aterramento, é o próprio V1. Bom, aqui nós temos um resistor, vamos colocar os valores das impedâncias agora. A impedância resistiva de 2 ohm. Eu vou omitir a unidade ohm, apenas para o desenho não ficar carregado. Aqui nós temos o capacitor cuja impedância é menos J 2,5. Lembrando que ohm, tá? A impedância associada a um capacitor sempre vai ser um número imaginário negativo. E a impedância associada a um capacitor sempre será um número imaginário positivo, tá? J4 aqui e aqui 4 ohm. Então tá aí o nosso circuito passado para o domínio dos fasores. Agora a gente pode tentar calcular usando análise nodal. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa definir um sentido de corrente, né, que vai estar circulando em cada um desses componentes que estão por aqui. Vamos colocar aqui uma corrente I1, para cá uma corrente I2, para cá uma corrente I3 e para cá uma corrente I4, tá bom? Lembrando que a corrente elétrica ela sempre vai fluir do maior para o menor potencial. Vamos escrever a lei de Kirchhoff para a tensão, para o nó 1, a lei de Kirchhoff para a corrente, para o nó 1, tá bom? Então o que nós temos aqui? Ó? Nós temos essa corrente de 10 A entrando no nó 1, então vamos lá, 10 A entrando no nó 1, mais, vamos fazer o seguinte, as correntes que entram no nó é igual às correntes que saem daquele nó, certo? Então nós vamos ter as correntes que saem, que entram no nó, 10 A. Isso tem que ser igual, não tem mais nenhuma corrente entrando nesse nó, a I1 mais I2. Essa daqui é a lei de Kirchhoff para a corrente para o nó 1. Vamos aplicar agora a lei de Kirchhoff para a corrente no nó 2. O que nós temos aqui no nó 2? Nós temos as correntes que estão entrando no nó 2, I2. Essas correntes têm que ser igual às que saem, I3 mais I4. I3 mais... Então nós temos essas duas equações aqui para a gente trabalhar. Temos essa primeira equação e essa segunda equação. Quando a gente aplica a análise nodal, a primeira etapa é aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes. E a segunda é usar a lei de Ohm para relacionar corrente com tensão nodal. Por exemplo, no nó 1, esse I1 aqui. Quem vai ser a tensão nodal V1? Tensão nodal V1 ela é igual a essa impedância que está aqui, vezes a corrente que circula por ali. Quem vai ser a corrente I1? I1 vai ser igual o potencial que está aqui, V1 menos 0, dividido pela impedância que a gente tem ali, que é 2.
E quem vai ser a corrente 2? É V1 menos V2, né, porque é a corrente flui do maior para o menor potencial. V1 menos V2 dividido por aquela impedância que está ali, menos J2,5. Esse é o I2. Bom, a gente pode pegar essas duas equações e jogar elas aqui dentro. Então nós vamos ter que V1 dividido por 2 mais V1 menos V2 dividido por menos J2,5, isso aqui é igual a 10. O que nós podemos fazer ainda? Olha, repara que eu tenho V1 e V1 aqui. Podemos colocar esse V1 em evidência e nós vamos ficar meio mais 1 sobre menos J2,5 menos V2 dividido por menos J2,5. Tudo isso igual a 10. Então está aqui essa expressãozinha que está aqui. Essa forma que está escrita, essa expressão que eu acabei de circular, que eu acabei de destacar, ela é uma forma feia de colocar. A gente tem uma fração com número complexo no denominador. Então é legal, é interessante a gente pegar e escrever essa expressão com um número complexo lá no numerador. Se a gente conseguir eliminar a fração para a gente evitar os erros, também é bem interessante. Então vamos lançar mão aqui daquela ferramenta que a gente vem usando bastante, que é o Wolfram Alpha, para poder fazer essas continhas para a gente sem trabalho, tá bom? Eu vou abrir, nós temos aí o Wolfram Alpha aberto, nós podemos pegar aqui a nossa expressão, então, essa daqui, ó, meio mais 1 sobre menos J2,5. Vamos pedir para ele calcular isso para a gente. A gente pode fazer direto, né? Vamos abrir aqui, meio, mais, vamos abrir aqui um parênteses, 1, acho que nem precisa abrir esse parênteses, mais 1 dividido, aqui a gente abre um parênteses, menos 2,5 i. Vamos dar um Enter, vamos ver se ele escreve aquela expressão de forma correta. Então tá aqui, ó, essa expressão que tá aqui. Tá vendo que ele tá dando um errinho aqui com esse menos aqui, ó, mas ele calcula da mesma forma. Apenas para a gente eliminar, a gente pode... Não, tá correto aqui. Ele tá fazendo a multiplicação aqui, né? Mais, menos, todo esse número aqui vai ficar menos. Então, essa conta, esse daqui é o nosso... esse número complexo escrito de uma forma um pouco mais simples, um pouco melhor. E aqui é ele na notação polar. Então vai ser, no lugar de colocar tudo isso que está aqui entre parênteses, nós vamos escrever V1 que multiplica 0,5 menos J alguma coisa. Vamos voltar lá? J 0,4. 0,4. Então aqui, vamos calcular esse daqui agora, né? 1 sobre menos J 2,5. Vamos ver quanto dá. Bom, olha, se vocês repararem, o 1 sobre menos J 2,5 está aqui, ó. Vamos só dar Enter nessa expressão e a gente já vai ter o nosso resultado. Então está aqui, ó, 0,4. Então isso aqui vai ficar menos J 0,4 V2, tudo isso igual a 10. Vamos pegar essa equação 1 que está aqui e vamos levar ela lá para outro slide. Essa é a expressão 1 que a gente tem. A outra expressão é essa daqui, que a gente vai passar para lá também. Então, olha, a gente tem I2 entrando. Ó, quem é I2? Ó, o I2 eu já sei quem é I2. I2 é V1 menos V2, dividido por menos J 2,5. Então, a gente pode voltar aqui. Eu tenho aqui I2, né? Nós vimos que I2 é V1 menos V2, dividido por menos J 2,5. Tudo isso é igual a I3, mas quem é I3? Olha, I3 é essa aqui, ó. I3 é V2 menos 0 dividido por J4. Mais quem? Mais essa corrente aqui, ó, I4. Quem é I4? Ele não está vindo aqui, ó, desse potencial para cá, nesse sentido? Então vai ser esse potencial menos esse potencial que está aqui. Então é V2 menos 3Vx. V2 menos 3Vx, porque esse potencial aqui é positivo, né? Então vai ser V2 menos 3Vx, tudo isso dividido por 4. Okay? Então está aqui a nossa equação referente ao nó 2. Bom, o que nós podemos olhar aqui? Vamos voltar no desenho que a gente tem mais uma informação.
O Vx não é a diferença de potencial sobre esse resistor, onde o terminal positivo está aqui, tá? É o mesmo terminal que esse, e o negativo está aqui, é o mesmo que o aterramento. Então o Vx é exatamente V1, tá? Vx é igual a V1. Então se a gente pegar essa informação e jogar aqui dentro, o que nós vamos ter? Vamos pegar essa informação, jogar ali dentro e ver o que acontece. E já vou separando a expressão. Nós vamos ter V1 dividido por menos J 2,5. Esse menos com esse aqui vira mais V2 dividido por J 2,5. Lembrando que o menos que estava aqui cancelou com esse menos que está aqui. Vamos passar esse para o lado de cá da igualdade. Vai ficar menos V2 dividido por J4. Olha aqui, V2 dividido por 4, mas passa para o lado de lá negativo. Menos V2 dividido por 4. Olha, aqui fica mais, aqui fica menos, não fica? Menos 3Vx dividido por 4, mas passa para lá positivo. Então vai ficar mais 3/4 de Vx, só que Vx é V1. Tudo isso é igual a zero. Tá? Então a gente pode agrupar agora V1 com V1, V2 com V2. Então quando a gente faz esse agrupamento, nós vamos ter que V1 é igual a 1 sobre menos J 2,5, então já eliminamos esse, mais 3/4 de V1. Opa, só 3/4, porque o V1 nós colocamos em evidência. Podemos colocar também V2 em evidência. Então nós teremos, olha, 1 sobre J 2,5, 1 sobre J 2,5, então já colocamos esse daqui, menos 1 sobre J4, menos 1 sobre J4, já colocamos este daqui, menos 1/4, tudo isso igual a zero, tá bom? Vamos voltar lá no Wolfram Alpha e fazer essas continhas para a gente, para ir mais rápido. Então nós vamos ter aqui, repara que 1 sobre menos J 2,5 já está aqui. Vamos só colocar mais 3/4, mais 3 dividido por 4. E vamos dar um N. Então está aqui a nossa continha. Isso vai nos dar 0,75 mais J 0,4. Nós vamos ter aqui V1 que multiplica 0,75 mais J 0,4. Mais, vamos deixar o V2 já aqui em evidência. E vamos fazer essa outra continha que está aqui. Repara que agora o J 2,5 está positivo. Lembra que o negativo, o menos, cancelaram aqui, um com o outro. Aproveitar uma parte da conta, né? Esse aqui é mais. Aqui vai ser 1 dividido por 4i, mais. Vamos pôr isso aqui tudo em evidência, para a gente não correr o risco de errar na nossa conta. Temos aqui mais uma parte real, que é menos 1/4. Então aqui não é mais. Menos 1 dividido por 4. Vamos dar Enter. Então está aqui a nossa continha, que a gente acabou de calcular, e o resultado dela é menos 0,25 menos J 0,15. Então nós acabamos de ter o nosso V2. Tá? Menos 0,25 menos J 0,15. Tudo isso igual a zero. Tá? Vamos marcar essa expressãozinha aqui. Então nós temos duas equações. Nós temos esta equação aqui em cima e temos essa equação aqui embaixo. Como nós podemos fazer para resolver isso daqui? A gente tem vários métodos para calcular isso. A gente pode simplesmente isolar V2 aqui na equação 1 e depois substituir na equação 2 e encontrar o V1, depois volta lá e encontra o V2. Nós podemos escrever isso na notação matricial e resolver por Cramer, ou mesmo pegar essa matriz e escrever ela no Scilab e ele calcula para a gente esse sistema. E é esse método que eu vou utilizar aqui. Tá? Lembrando que vocês podem fazer, não há necessidade de ter o Scilab instalado no computador, ele facilita para vocês. Mas caso você não tenha como instalar essa ferramenta, vocês podem ir isolando, né, trabalhando por partes, toma cuidado para não errar, e usando o Wolfram Alpha para calcular para vocês. Não tem nada de errado também. Mas vamos fazer isso daqui. Escrever na forma matricial e da forma matricial a gente usa o Scilab para resolver. Então vamos lá. Vamos ter um sisteminha, uma matriz 2 por 2, onde o primeiro elemento ele vale 0,5
menos J 0,4 e o outro elemento vale menos J 0,4. Nós vamos ter o 0,75 mais J,04, que aqui do outro lado, menos 0,25 menos J 0,15. Tudo isso multiplica a matriz coluna das tensões nodais, tensão nodal, e isso é igual a 10 e a 0. Bom, então essas são as matrizes que a gente precisa escrever lá no Scilab para a gente ter a nossa resolução. Vamos chamar de matriz G, porque isso é uma matriz condutância se a gente tivesse no circuito resistivo, mas como a gente está aqui, nós estamos, seria a matriz admitância. Vamos chamar de Y, porque é a nossa matriz admitância. Tá? Isso vai ser igual. Tá? A gente abre e fecha uma chave. Vamos escrever os termos em linha. Eu vou pôr entre parênteses o primeiro termo, tá? 0,5 mais 0,4. Aí a gente coloca vezes o símbolo de porcentagem I. Aí ele reconhece que isso daqui é um número complexo, tá? Cuja parte imaginária é a parte que contém o I. Pomos uma vírgula, vamos colocar o outro termo. O outro termo é menos 0,4 vezes porcentagem. Agora a gente vai para outra linha. Então a gente põe ponto e vírgula, tá? Então 0, vamos escrever aqui de novo, 0,75 mais 0,4 vezes símbolo de porcentagem I, escrevemos esse termo, colocamos uma vírgula, vamos escrever o outro termo, que é o menos 0,25 menos 0,15 vezes símbolo de porcentagem I. Tá? Vocês podem estar vendo todos esses valores aqui do nosso lado. Tá? Então está aqui a nossa matriz. A matriz nossa está toda correta se a gente olhar em comparação com o que nós temos aqui. Essa é a matriz que a gente desenhou lá. Temos também uma matriz I, que é a matriz resultado. Então, vamos escrever a matriz resultado, que é uma matriz coluna, que ela vale 10 e 0. Tá? Essa é uma matriz coluna. Então agora a gente já pode calcular quem é a nossa matriz V. A nossa matriz V, ela vai ser a inversa da matriz admitância, tá? Vezes I. Se a gente dá Enter, nós temos aí o nosso resultado. Bom, então a gente pode estar, como nós vimos escrevendo, a gente vai apenas modificar aqui, ó, que aqui eu pus mais e é menos, tá? A matriz I, ela é dada dessa maneira e a matriz V a gente calcula do jeito que está aqui, tá? Então essas são os dois valores do V. Repara que foi dado para a gente na notação retangular, tá? Vamos escrever lá, 5,66. Nós temos que V1 é igual a 5,66 mais 9,81, ou seja, mais J 9,81, e V2 é igual a 17,92 mais J 27,74. Bom, do jeito que está escrito aqui, nós não conseguimos voltar no domínio do tempo. A gente precisa pegar essas equações e escrevê-las na notação polar. Então eu vou copiar aqui a expressão, vou lá no Frauenhofer, vou colar a expressão, não preciso fazer nada, só dar um Enter, tá? E ele já vai me dar aqui, ó, o número da notação polar, que vale 11,33. Então esse vale 11,33 com uma fase de 60,02. Eu vou arredondar para 60, tá? 60 graus, isso aqui é dado em volt. Já o V2 é esse número que está aqui embaixo, vamos copiá-los, vamos lá no Frauenhofer, vamos colar aqui e vamos dar Enter. E a gente tem aqui o nosso número na notação polar, 33,02, então esse aqui vale 33,02
com uma fase de 57. Também estou arredondando aqui, tudo isso dado em volt. Bom, podemos escrever agora tanto V1 quanto V2 sob o domínio do tempo. O V1zinho de T, a tensão nodal no domínio do tempo, ela vai ser 11,33. Olha, se a gente olhar lá no problema inicialmente, olha, ele é dado em termos de um cosseno com uma frequência de 2t. Então, a minha resposta tem que ser nessa mesma forma. Então, nós temos aqui cosseno 2t mais 60 graus. Tudo isso volt. E o V2 de t, Vzinho 2 de t, ele tem uma amplitude de 33,02, cosseno de 2t mais 57 graus. Tudo isso dado em volt, tá? E tá aí o nosso problema finalizado. Tá? Então, olha, repara, pessoal, se você puder, utilize as ferramentas que eu estou colocando aí para vocês. Utilize o Scilab, utilize o Wolfram Alpha, que não precisa ficar fazendo essas contas na mão, tá? É possível fazê-las, não são contas difíceis. Só que a chance de errar é um pouco maior, tá? Então, vamos focar mais no conceito que está por trás disso, e dessa maneira a gente ganha tempo resolvendo esses problemas. Ok? Obrigado.